Bom dia, peço a todos que tomem seus lugares para que possamos dar início a mais um Conversando com Quem Faz a Diferença, ano 11. Bom, para compor a mesa diretora desta manhã, convido o presidente do GCSM e publisher das revistas América Economia e The Winners, senhor Agostinho Turbian. Diretor do R20, senhor Jorge Pinheiro Machado. Não chegou? Ainda não. Presidente da Omni, senhor Érico Ferreira. Presidente da Academia Brasileira de Eventos e Turismo, senhor Sérgio Pasqualin. E nosso palestrante especial desta manhã, secretário municipal de Desestatização e Parcerias do novo governo Dória, senhor Wilson Poit. Peço a todos, por favor, que fiquem em pé para que juntos possamos cantar o hino nacional. Representando neste ato o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Cauê Macris, gostaria de agradecer a presença do senhor Eliseu Paixão. Muito obrigado pela presença.
Senhor Marcelo Freire Palha, diretor de mercado da Fundação Exult, obrigado pela presença também. Senhor Ubiratã Mascarenhas, diretor de negócios Latin American da Axway, muito obrigado pela presença. E senhor José Melo, CEO da Car System. Por favor, para aqueles que são a primeira vez, voltem sempre. Esse é um evento, esse evento é patrocinado pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, com apoio da Eicon Inteligência em Controles. A ambas empresas, nosso agradecimento por nos ajudar a proporcionar mais um encontro esta manhã. Com a palavra, nosso presidente, senhor Agostinho Turbian. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu quero pedir licença, e é um convite em função do nosso convidado da mesa não ter chegado, mas eu quero convidar o nosso querido amigo, o Coronel Ricardo Gambaroni. Por favor, Gambaroni, sente-se à mesa aqui com uma salva de palmas. Vamos trocar o seu ticket de mesa aqui. O Ricardo Gambaroni, o Coronel Ricardo Gambaroni, nos deu a honra de coordenar a Polícia Militar do Estado de São Paulo, um homem de uma conduta ilibada e de qualidade, que a gente só pode afirmar isso depois que deixa o cargo com a tranquilidade e o trabalho bem feito. Obrigado, Gambaroni, uma alegria tê-lo aqui conosco. Agradecer também Sérgio Pasqualin, que muito nos honra, Érico, que sempre está conosco, muito obrigado pela honra da sua presença, e a quem eu vou convidar para fazer o encerramento dessa solenidade. E obrigado a você, Wilson Poit, por trazer aqui para nós o seu depoimento daquilo que a Prefeitura da cidade de São Paulo vem fazendo, dando uma demonstração de que realmente é possível a gente fazer aquilo que é a nossa função, desenvolver o nosso Estado, o Estado capital, o Estado de São Paulo, o Estado Brasil. E isso só se faz com homens da condição de vocês, homens públicos de dedicação inquestionável, que se dedicam a fazer o bem comum. A gente sabe que você, nesse momento, deveria estar em Paris, tomando uma das melhores champanhe e fazendo aí as visitas mais agradáveis. Mas o Vinícius deve estar bravo com você, fala, pô, pai, não estou entendendo. Mas parabéns, a salva de palmas ao garoto. E é perfeito isso, e a gente sente que essa é a maior motivação para todos nós que fazemos o nosso papel. Eu acho que o que nós estamos vivendo, esse reciclar da sociedade, esse movimento, passaria por isso. Não tem como imaginar o reciclar sem a gente dar uma olhadinha naquilo que normalmente o termo reciclar nos remete, lixo, que não nos diz respeito. Talvez aqueles que não estão mais nem nesse país aí precisam ir embora porque não conseguem ficar aqui com a gente. Mas, de qualquer maneira, é um orgulho, Wilson, recebê-lo aqui, e esta é o objetivo da sua palestra. Quero também deixar consignado meu agradecimento a todos vocês. A gente faz um trabalho que tem uma ordem empresarial, pró-empresarial, que visa essa discussão. E temos tido o retorno dos bons resultados. As pessoas têm se falado, feito negócio, temos recebido apoio da Desenvolve São Paulo em tudo que a gente tem feito, e a Desenvolve São Paulo tem aberto caminhos para empresários que estão investindo nas várias Chinas que tem aqui no Brasil. Tem China em Catanduva, tem China em Rio Claro, tem China em Campinas, tem China em vários estados do Brasil. Isso tem nos feito motivar esse trabalho. Então, às vezes me pergunto, por que você tem trazido o prefeito? Porque ele é o homem público, político da municipalidade que vai abrir os canais para que as coisas aconteçam. E hoje essa casta de bons prefeitos que tem chegado no nosso país, particularmente no estado de São Paulo, tem demonstrado isso com afinco, e as forças de trabalho, como áreas novas que a pasta que o Wilson dirige, nos dá essa visão. Então, obrigado a todos vocês por nos prestigiar. Sem vocês, a gente não consegue. Por mais que tenhamos um palestrante do nível do Wilson, e hoje, para que os senhores tenham uma ideia, a cidade de São Paulo tem 48 eventos acontecendo nesse mesmo horário.
Milton Luiz de Melo Santos não está aqui porque está dirigindo um evento enorme da Abdib, Fiesp, Faesp, todo lugar tem eventos na cidade de São Paulo. Então, o meu agradecimento a vocês pela presença. E antes de dar sequência, como é do nosso hábito, eu quero convidar um amigo que vai falar, cedendo, eu falei demais hoje, cedendo uns 2 minutinhos da minha fala, porque sempre faz uma saudação especial a um amigo querido. Então, nós temos vários aqui. Eu quero convidar o Wilson Levorato para dar uma palavra de incentivo e de abertura dessa solenidade aqui, pulando aqui o trabalho da Tatiana, que sempre está me fazendo uma coisa cada vez melhor. Eu não sei se eu pedi uma salva de palmas para ela, mas se eu já pedi, peço mais uma. Bem, o Agostinho deu o recado aqui que ele iria me chamar, então estou bem preparado para isso. Bem, sou amigo do Wilson, um pouco disso que todos nós sabemos. O Wilson é uma pessoa, primeiro, tem algumas pessoas que são amigos, que você fala, são pessoas que estão 20, 30 anos na frente. Ele é uma pessoa desse padrão, desse gabarito. Ele é uma pessoa que vê o bem e que constrói o bem de uma forma profissional. O Wilson, quando eu fiquei sabendo que o João estava convidando o Wilson para compor essa secretaria, eu falei, caramba, mais uma coisa acertada que o João fez, botando a pessoa certa no lugar certo. O empresário, um homem que sabe a diferença entre aquilo que funciona, aquilo que não funciona. O Wilson, ele sabe que se na vida as pessoas físicas morrem, as pessoas jurídicas morrem pelos gastos. E aquilo que ele tem de sobrepeso, que é tudo aquilo que o governo tem e que não usa, tem que ser colocado para fora. Eu estou tentando emagrecer, é difícil, mas a prefeitura vai conseguir. Ontem à noite, quando eu vi a reportagem de mais uma atitude do João e do grupo que compõe a nova gestão de São Paulo, o João é um gestor, sou amigo do João Wilson há mais de 30 anos, apoiei o João quando eu era presidente, né, da Mafre, quando eu era diretor-geral da Febraban, apoiei o João antes, quando era o primeiro executivo de um banco, e sempre o João deu retorno da forma adequada àquilo que nós queríamos como imagem. Então, ontem à noite, quando ele atuou na parte limpando aqui a zona central, em toda essa parte de drogas, que é uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Eu e a minha esposa, uma vez por semana, toda segunda-feira à noite, nos envolvemos num grupo de combate a drogas. É uma das coisas mais difíceis com que eu e a minha esposa já tentamos ajudar a população. E ontem, aquilo que eu vi, eu fiquei emocionado. Aquele trabalho, eles fazendo uma reciclagem do centro, tentando recuperar pessoas, convencendo pessoas a aí se tratar. É uma coisa muito difícil, pessoas que já estão na droga, todos os tipos de droga pesada, e é um trabalho que só alguém com muito afinco, com muita disposição de fazer alguma coisa para o bem da nossa cidade. Então, quero dizer somente, Agostinho, que o Wilson, que é amigo, semana passada tivemos em Nova York, todos os dias nós estávamos aí em eventos, cada um, né, com um perfil diferente. Quarta-feira foi apresentado isso que o Wilson apresentou pelo Geraldo Alckmin, de uma forma vendendo as coisas boas que nós temos aqui. Uma pena que no jantar da noite, com os acontecimentos do Brasil, nós ficamos mais tentando dar explicação daquilo que tinha acontecido e como iríamos resolver. A cada dia parece que apresenta novos acontecimentos e a gente não vê a hora de deixar isso daqui para trás para botar o bico do avião para cima. Sucesso da sua missão. Estamos aqui para te apoiar sempre, incondicionalmente, Wilson. Obrigado, Agostinho. Obrigada, Sr. Wilson. Vamos ouvir a palavra de mais um dos membros da nossa mesa, presidente da Academia Brasileira de Eventos e Turismo, nosso amigo querido, senhor Sérgio Pasqualin.
Bom dia a todos. É simplesmente muito fácil. Quando nós temos motivação, quando nós temos compromisso, quando nós temos certeza do que deve ser feito, é muito fácil. Apesar da grande dificuldade que essas primeiras palavras mostram para a gente. Wilson Poit. Wilson Poit, a gente teve a oportunidade de nos conhecermos, né, Poit, alguns anos atrás, quando ele era presidente da SP Tours, eu estava no Expo Center Norte, e com uma percepção muito grande, ele pôde perceber a importância de um segmento da economia que é fundamental para todos os outros setores. Me refiro a um projeto que está sendo hoje também alvo de grande estudo, que é a modernização do Parque Anhembi, seja da forma que ele for desenvolvido. A sua importância está na representatividade do que esta atividade influi em todas as outras atividades. Ela é transversal. E é muito simples de entender isso. Da mesma maneira que no varejo se coloca uma roupa na vitrine e ali se vende, as feiras são exatamente a vitrine do país. Nós temos que saber reconhecer e fomentar todos esses setores. E o destino foi caminhando e colocou hoje o nosso Wilson Poit numa pasta extremamente importante e reconhecida não só pelo nosso prefeito João Dória, mas também a nível estadual. Nós temos um alinhamento certo, nós temos um alinhamento muito bem feito entre o trade do turismo e a administração pública. Vejo isso como extremamente importante, Wilson. E você é a pessoa certa, no lugar certo, e mais uma vez, só seria fácil, todo mundo junto, na hora certa. Então, Poit, precisamos, e nós tivemos aqui a apresentação do hino nacional, nós tivemos, além do nosso hino, que é uma música, e nós temos uma outra palavra que eu gostaria de colocar, a prece. A conjugação dessas três palavras são extremamente importantes e necessárias nesse momento. Primeiro, o respeito e a celebração e orgulho pelo nosso hino e o que ele representa para cada um de nós. Segundo, a prece a gente repete todos os dias, porque ela nos alimenta. E terceira, é a música. A música nos acompanha a vida inteira. Dessa forma, então, Poit, muito obrigado pela sua participação, não neste evento, nesse momento importante do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor Sérgio. Senhoras e senhores, com vocês, senhor Ricardo, Coronel Ricardo Gambaroni. Bem, bom dia a todos. Uma deferência não merecida, o Agostinho pediu para eu falar. Acho que em função de uma coisa que eu contei para ele agora há pouco. É que hoje de manhã foi publicado oficialmente no Diário Oficial minha passagem para a reserva após 36 anos de serviço na Polícia Militar. Passagem compulsória por 5 anos no cargo, né? 5 anos no posto de coronel. Então, acho que nada por acaso. Primeiro evento depois da minha permanência, 36 anos nas fileiras da Polícia Militar, tivemos grandes oportunidades de trabalhar juntos, estar aqui com os senhores. Para mim é uma honra, ainda mais nesse momento em que realmente o Brasil, São Paulo, vive grandes desafios, mas cada um de nós, homens públicos, onde quer que estejamos, estamos empenhados em fazer a melhoria disso. E quando a gente faz com amor, fica mais fácil. Embora já estava em afastamento, mas meu último serviço operacional foi ontem à noite, né? Eu estava sobrevoando junto com as equipes do grupamento aéreo, operação na Cracolândia, e antes disso foi no sábado, e antes disso foi no domingo, e antes disso foi no sábado. Então a gente acaba, assim, sem
sem precisar, mas porque ama aquilo que faz. Como cada um dos senhores, além das elevadas funções públicas, fazem porque temos que trazer uma resposta melhor, construir uma sociedade melhor. Tanta gente boa nesse país, tantas pessoas que merecem, tanto potencial e a dádiva que Deus nos dá. Aí depois ainda vi as palavras do poeta Sérgio Pasqualin falando da oração, da música. A gente vê que algumas coisas a gente tem que fazer pelo espírito público, pelo espírito de devolver à sociedade, devolver à nação aquilo que nos foi dado. Essa oportunidade de estar aqui, num país maravilhoso, ajudando a construir uma sociedade melhor. Todos os países, Europa, as Américas, passaram por crises. Talvez hoje estejamos vivendo o nosso momento de aprender com esses desafios, com essas pequenas falhas, mas buscar construir uma sociedade maior e mais justa. E eu, Agostinho, em agradecimento a essa honra imerecida de estar aqui falando para esse seleto público, eu posso já lhe assegurar que, independente de a partir de hoje, sem a farda, onde quer que estiver, estarei defendendo os mesmos valores que nós todos juntos buscamos defender para construir um Brasil mais justo, mais perfeito, mais igualitário. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor Ricardo. Bom, secretário de Desestatização e Parcerias da Prefeitura de São Paulo sobre a administração do prefeito João Dória. Gestor e empreendedor em série, foi empresário, conselheiro de empresas, palestrante e fundador da Poit Energia, companhia de fornecimento de energia temporária, líder de mercado no Brasil, que foi vendida em 2012 para a inglesa Agreco, líder mundial do setor. Formado em engenharia elétrica, Wilson Poit é empreendedor em Endeavor desde 2002. Em 2009, recebeu o prêmio de Ernst Young de empreendedor do ano e em 2015 escolhido empreendedor de alto impacto como o exemplo da atuação da Endeavor no Brasil nos últimos 15 anos. Entre 2013 e 2015 foi presidente da SP Negócios, empresa estatal do município de São Paulo, responsável por elaborar projetos de infraestrutura, concessões, parcerias público-privadas e atração de investimentos. Foi ainda, entre 2014 e 2015, presidente da São Paulo Turismo, SP Tours, empresa municipal de turismo e eventos, e secretário de turismo da cidade de São Paulo. Com vocês, senhor Wilson Poit. Bom dia a todos. Muito obrigado aí pelas palavras, pelo convite. Muito honrado de estar aqui com um público tão seleto agora de manhã. Queria agradecer o Agostinho, agradecer o Coronel Ricardo, desejar muita tranquilidade, muito sucesso e agradecer muito pelos serviços prestados. Meu amigo Sérgio Pasqualin, o Érico, está aqui presente. E também cumprimentar o desembargador Henrique, o Júlio Temes, da Desenvolve São Paulo, representando aqui meu amigo Milton, também me convidou. E o José de Podestá, presidente do Conselho da GCSM, e em nome deles, cumprimentar todos os amigos, tantos amigos presentes, tantas pessoas importantes, meu xará Wilson e todos os demais. Bom, como foi dito aqui, eu sou um empresário que veio para a reunião de condomínio. Costumo dizer que a gente, às vezes, mora num prédio aí tanto tempo e nem passa perto no dia da reunião de condomínio, a não ser no dia do sorteio da garagem, e olha lá. Depois de quase 40 anos empreendendo, a última empresa, a Poit Energia, de bastante sucesso. Eu sou paulistano de coração, mudei para cá com 17 anos, estou com 58 hoje. Vim de Rinópolis, no interior de São Paulo, ali perto de Tupã. Nasci na zona rural lá.
e depois de vender a empresa, tinha dito para minha esposa, tenho 4 filhos, o Vinícius está aqui representando, tinha dito que a vida ia ser realmente mais sossegada, só conselheiro de empresas, palestrante. Fiz 5 anos agora, no mês passado, que eu vendi tudo, e realmente foi uma vida diferente, mais tranquila, mas achei que seria muita covardia não voltar para o serviço público agora e aceitar esse convite do prefeito João Dória. E deixo aqui, antes de começar a minha apresentação, assim, palavras de otimismo para o Brasil de hoje. Acho que estamos sempre como empreendedor, eu vejo as crises como oportunidade. Principalmente na minha última empresa, eu tive momentos muito bons, logo após uma crise, ocupando um espaço novo que apareceu. E eu acho que nós temos um vácuo aí, um espaço enorme a ser ocupado, mas, como dizem aí as pessoas que mais entendem, não tem vácuo em política, alguém vai ocupar esse espaço todo. E se pessoas de bem, pessoas novas não ocuparem, vão ser os mesmos, os parentes dos mesmos, e nós vamos ficar. Acho que o Brasil tem uma grande oportunidade de renovação, como está aí o prefeito João Dória e tantos outros novos prefeitos do Brasil, começando, dando show, a despeito de tantas circunstâncias desse momento. Então, chegou a minha vez de vir na reunião de condomínio, e convido a todos vocês a pensarem nisso. Muitos aqui já estão na reunião há um bom tempo, mas aqueles que ainda não vieram, dá uma contribuição, desde os mais jovens até os que estiverem mais na minha fase. O Brasil precisa mais do que nunca da experiência de vocês e de que todos ajudem. Mas dia 14 de outubro foi meu aniversário, eu estava na praia e recebi 2 notícias boas aquele dia, nunca mais vou esquecer o dia que eu fiz 58 anos. Primeiro chega a minha filha, que é médica agora lá em Ribeirão, me dá uma caixa, e eu abro, estava escrito: parabéns, você vai ser vovô. Vai ser meu primeiro neto e vai nascer agora, faltam umas 3 semanas aí que vai nascer o Gabriel. Mais tarde liga o João Dória, era 14 de outubro, no mesmo dia, ele estava em Buenos Aires, junto com o governador, e disse: Poit, preciso falar com você amanhã, sábado, 19h30, era semana do saco cheio, feriado prolongado, lá no meu escritório, bem no estilo dele. Eu subi, mas antes de subir, minha mulher já disse: olha, você vai, mas não vai aceitar nada, hein? Você vai ajudar e tal. Mas o convite foi extremamente sedutor. Em 3 dias eu já estava trabalhando, começando a trabalhar em outubro, e até porque é uma bandeira que eu acredito muito, a da desestatização, de redução do tamanho do governo. Reduzir o tamanho do governo também quer muito dizer reduzir espaço para a corrupção, reduzir espaço para a corrupção. E a gente vê aí todas as cidades quebradas, estados quebrados, São Paulo com um orçamento de 50 bilhões, 54, mas não vamos cumprir tudo, mas que seja 50, sem espaço nenhum para investimento, não sobra nada. Tudo que o Caio tem lá é que cobrir, e o dinheiro está acabando. Não sei como é que vai ser em setembro, porque a arrecadação caiu. Então, dos 50 bilhões, metade vai direto para a Previdência, salários, uma série de coisas do município. A gente fala que é 50, mas para investimento não sobra praticamente nada. Então, foi muito oportuno, e eu também depois, como eu disse, estou com 57 anos, mas 1 ano atrás exatamente, resolvi me filiar a um partido político pela primeira vez, que é o Partido Novo, partido junto com alguns amigos, justamente de pessoas que nunca tinham se filiado a partido ou participado de um novo momento realmente, e com essa bandeira de deixar para os verdadeiros criadores de riqueza, os empreendedores, a função de empreender e de tocar empresas. O governo é um mau empresário, o Estado empresário, ele vai muito mal. Quando os senhores têm problema nas vossas empresas, num ano ruim, quem é chamado para cobrir o espaço é o acionista, são vocês mesmos. O governo não. Não existe dinheiro público, como muitos aqui sabem, é uma lenda, né?
Existe dinheiro de pagadores de impostos. Dinheiros de todos vocês, de todos nós, que juntamos e entregamos para gestores que, mesmo que muito honestos e muito corretos, às vezes à distância são ingênuos para tocar uma obra, para conseguir assinar aditivos. Nós mesmos, na casa da gente, para fazer uma reforma de um apartamento, de uma casa, a gente estoura o orçamento, estoura o prazo. Imagina uma obra pública grande. Acho que chegou o momento de modernizar o Estado e São Paulo pode dar um exemplo para as outras cidades e para todo o Brasil. E a responsabilidade e a motivação aqui é muito grande de fazer um projeto diferente, e não precisa fazer 55 desestatizações, vamos deixar uma lei para isso, mas vamos fazer algumas muito bem feitas, para que fique de exemplo, para que anime outros municípios a investirem esse dinheiro no que é importante. Tudo que não é essencial numa cidade não é prioritário. É uma vergonha São Paulo não ter creches, não ter saúde, não ter hospitais concluídos, não ter escola e, ao mesmo tempo, gastar mais de 50 milhões de reais com a Fórmula 1, gastar uma fortuna para manter o AMB dando prejuízo, fazer mais uma reforma em algum equipamento público, cuidar do serviço funerário municipalizado, uma vergonha, 22 cemitérios públicos, mercados municipais, uma série de equipamentos que a prefeitura não é o objetivo, não é serviço público. Nós precisamos basicamente cuidar de saúde, educação e habitação. Se nós tivermos isso aí corrigido, podemos pensar em outras coisas. Mas o prefeito me convidou para ser o secretário de desestatização e parcerias. Interessante lembrar também que o dia que ele me convidou, ele explicou que eu ia cuidar de PPPs, ia cuidar de concessões, de privatizações. Eu falei, como é que vai chamar a secretaria? Ele falou, essa secretaria não existe. Ele tinha 27, ele acabou com 7 secretarias e criou 2 novas. Uma que chama Inovação e Tecnologia, que é o Daniel Annenberg, conhecido dos senhores como um dos pais do Poupa Tempo, que já conseguiu na semana passada reduzir o tempo de abertura de uma empresa em São Paulo de baixo risco para 7 dias. Era 110. Isso vai influir no Doing Business, vai influir no Brasil, lá no Banco Mundial, como o Brasil é classificado, porque são medidas as maiores cidades. E abrir uma empresa aqui, fechar também é uma dificuldade. Eu mesmo tenho algumas aí que de vez em quando ressuscitam, né? Vamos primeiro abrir rápido e depois vamos cuidar disso. Mas aí o João falou, vou abrir essa secretaria e vou abrir uma de parcerias. Falei, como é que vai chamar? Ele falou, eu, inocente naquele momento, ele falou, você escolhe o nome aí e me fala. E eu achei que eu ia escolher mesmo o nome, né? Fui para casa, pensei uns nomes bonitos aí, Secretaria de Parcerias Estratégicas. Assim, mandei uns WhatsApp para ele, ele falou, tá bom, pode ser esse aí. Aí quando chegou mais perto, vazou um dia, eu estava na rua, chegou um WhatsApp que tinha passado no SPTV, que eu seria o secretário da desestatização. Aí liguei para o João, falei, vazou a notícia aí, você falou que não era para contar para ninguém, vazou e vazou errado. Ele falou, não, vazou certo. Ele falou, vazou certo, eu queria ele falou, eu queria um nome para deixar claro para todo mundo, para não esconder o que nós vamos fazer. E eu tenho investido muito tempo ultimamente em explicar exatamente o que é desestatização e os 3 grupos de negócios que nós temos em São Paulo, porque a oposição e mesmo a população, às vezes a imprensa, tem dito que nós vamos privatizar tudo, que nós vamos vender o Ibirapuera, que vai ter catraca lá para entrar, que vai pagar ingresso, e não é nada disso, né? Não é nada disso. Jamais nós vamos cobrar ingresso para entrar lá, nós vamos melhorar os serviços. Desestatização não é exatamente privatizar. Desestatização é privatizar, fazer concessões e fazer parceria público-privada. Então nós temos algumas privatizações, não são muitas, são poucas. Basicamente é o Complexo do Anhembi, o Autódromo de Interlagos e um conjunto enorme de imóveis que vai ser um fundo imobiliário. São milhares de imóveis dentro dessa cidade que são da prefeitura, desocupados, inativos, que a gente nem sabe o que tem. Fizemos um convênio agora com os cartórios, estou olhando com a Coab, com o SP Urbanismo, catalogando tudo que nós temos. São muitos imóveis desocupados, que a gente não recebe IPTU,
que estão irregulares. Herança vacante tem quase 100 prédios que a família acabou, ficou para a prefeitura e a gente ainda não fez nada. Temos que fazer dinheiro com isso. Então isso é privatização. A Anhembi Interlagos e um fundo imobiliário que vamos lançar ainda esse ano, que está na Bolsa de Valores, mesmo vendendo cotas para investidores qualificados. Depois nós temos um grande grupo de concessões. Concessão não é vender nada. Nós vamos conceder para um gestor privado cuidar melhor daquele ativo, seja um parque, ou seja um terminal de ônibus, ou serviço funerário, ou o bilhete único, que eu vou falar aqui um pouco, por um determinado tempo. Vamos cobrar a qualidade, vamos fiscalizar, não vamos nos livrar daquilo, muito pelo contrário. O Estado é responsável pela qualidade e vai continuar fazendo isso. E por último, parceria público-privada, que como todos sabem é uma espécie de concessão, mas com muito dinheiro na frente. É quando precisa de um grande investimento e hoje se nós aqui fôssemos um conselho e tivéssemos 100 milhões ou 1 bilhão, 100 milhões ou 1 bilhão para decidir onde vamos investir, certamente iríamos investir no que São Paulo está mais precisando, principalmente os mais humildes, que é a educação, saúde, habitação, segurança e mobilidade. E jamais fazer mais uma reforma no equipamento de eventos, ou fazer mais uma reforma que não vai terminar, de repente, desnecessária. Então, é privatizar, é conceder, a maior parte é concessão, e também fazer PPPs. Dito isso, eu gostaria de passar um filminho aí, que a maioria dos senhores já viram, tem 3 minutos e meio, que o João Dória me encomendou, faltando 10 dias para ir para Dubai. Aquele estilo dele, ele falou, Poit, prepara um filme aí para me levar para Dubai, e você tem, acho que eram uns 9 dias para fazer o roteiro. Arrumamos uma produtora, fizemos um roteiro, conseguimos licença até com alguns dos senhores aqui, de imagens. Ele viu esse filme uma vez, uma noite, 9 horas da noite, fez algumas modificações cirúrgicas no filme, e o filme viralizou, já tem mais de 10 milhões de views. Nos dá muito orgulho de ter participado disso aí. Queria que você mostrasse o filme rapidamente, que resume, dá um pouco de orgulho de São Paulo e mostra o tamanho do sonho, do compromisso de João Dória com as privatizações, concessões e PPPs em São Paulo. The largest city in the Americas. The largest financial center in the Southern Hemisphere. The most important technology ecosystem in emerging markets. LATAM headquarters of 65% of Fortune 500. Sao Paulo, city of the world. The city that is constantly moving. 18% of the nation's GDP. Multicultural and friendly, Sao Paulo welcomes and embraces. Main host city of LATAM events. The leading city for FDI in LATAM. Sao Paulo, the city that has its own pace, a fast pace. Sao Paulo is proud to launch the biggest privatization program in its history. Open and doing business on important assets in several areas. Sports and events. Interlagos Speedway. Anhembi. Pacaembu Stadium. Leisure and shopping. Ibirapuera Park. Sao Paulo Central Market.
Transportation. Bus terminals. Public transportation ticketing system. Social care. Funeral services. Public services. Public street lighting. Real estate. Municipal assets in strategic areas. Fast Track. The city's unique world-class Fast Track framework to ensure all the investment projects will be successfully implemented. A tool designed to facilitate and strengthen new business. Sao Paulo supports investors with preferential assistance to priority projects and initiatives. Lower cost and time. Less bureaucracy. Higher transparency. With legal certainty. New opportunities and new perspectives. You will find in Sao Paulo. Sao Paulo, city of the world, driving business in Latin America. Pode pôr. Tenho 3 slides só, vou deixar nesse primeiro, hein? Esse filme aqui fez um maior sucesso aí, como já rodou o mundo inteiro, já apareceu gente do Japão aqui que viu o filme, da Europa, e junto com o prefeito João Dória e o governador Geraldo Alckmin, mostramos semana passada diversas vezes em Nova York. Teve dia que fizemos 7 eventos com 2 almoços, bem no estilão. Almoçamos meio-dia num banco com investidores e 1h30 no outro com mais investidores. Foi muito bom, foi espetacular ver o interesse do pessoal e mostrar São Paulo e mostrar esse programa nosso de desestatização e ver como que o pessoal se interessa bastante. Tenho 3 slides aí mais de lembrete para mostrar para vocês o que é o Plano Municipal de Desestatização, que eu virei figurinha carimbada lá, contei até para alguns amigos aqui que saí da Câmara Municipal ontem, 10 horas da noite. Tenho ido muito à Câmara de Vereadores, tem sido a parte mais difícil para mim, empreendedor, mas estou aprendendo muito, está sendo uma fase muito importante, aprovar diversos projetos de lei. Aprovamos 2 já, e esses são os mais importantes esse ano. Já aprovamos o Cidade Linda, a pichação, uma série de coisas, mas aprovar a venda de ativos públicos, concessão e o Plano Municipal de Desestatização e a criação do fundo para onde vai o dinheiro, tem sido bem trabalhoso e temos mais 5 projetos de lei agora para o mês de junho. Então, essa tem sido a grande prova. Como vocês sabem, nós temos 55 vereadores na Câmara e aí deu para medir bem a base aliada. No projeto de lei do fundo agora nós conseguimos 42 votos a favor, contra 14 contra, naquele dia faltou um vereador, mas é mais ou menos isso que o prefeito João Dória tem hoje na Câmara. 40 votos, 42 votos, e eu preciso correr, porque vocês sabem que esse tipo de maioria, ela derrete que nem gelo, né? É esse ano que eu tenho que aprovar esse negócio, porque as coisas vão acontecendo, o ano que vem tem eleição de novo, então temos que ser muito rápido com a aprovação. Você pode pôr o primeiro slide aí, que é mais um roteiro aqui. Então, eu falei um pouco do que é desestatização para os senhores e o que é o Plano Municipal de Desestatização. Então, é um plano estratégico para desonerar gastos com atividades que não sejam essenciais. São Paulo gasta muito dinheiro com o que não é essencial, e o que não é essencial não é prioridade. Nós temos que ter foco. Vamos promover investimento. O dinheiro que nós vamos arrecadar aí, ou deixar de gastar, de desonerar, só para usar com investimento, jamais para um custeio, e nem vamos colocar no caixa único da Prefeitura. Os pilares principais do PMD, o equilíbrio na condução dos projetos, eficiência na escolha dos projetos,
publicidade, bastante transparência, hoje com internet, com meios sociais. Se olharem no site da minha secretaria, está tudo lá, os chamamentos. Já fizemos o chamamento dos parques semana passada e os projetos de lei. Porque o PMD, acho que já falei um pouco para vocês do senso de urgência, do prefeito acelerado, ele está sempre dizendo que São Paulo tem pressa e que nós vamos priorizar como é que nós vamos gastar o nosso dinheiro. E para onde vão os recursos? Esse é muito importante, que é o projeto de lei que aprovamos agora, 2 semanas atrás. O projeto de lei 240, que foi o mais difícil de aprovar esse ano, mas é difícil de encontrar alguém contra, né, gente? Contra um negócio desse. Não é ideológico. É ver o que São Paulo está precisando, né? Então, aprovamos a criação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social. Ele já existe, já está aprovado na Câmara, já virou lei. É para onde vão todos os recursos desses projetos. A promessa, o compromisso com os vereadores e com a população é que esse dinheiro não vai para o Caixa Único da Secretaria da Fazenda e ele jamais vai ser gasto com custeio, com salários e com despesas. Esse dinheiro é só para investimento, e só para investimento mesmo, construção, geração de emprego em 5 áreas, 6 áreas. Isso é o que está escrito na lei. O que nós mais precisamos, todo esse dinheiro vai ser com investimento de saúde, educação, habitação, principalmente. E consta na lei também, mobilidade urbana, segurança e assistência social. Afinal, temos aí aproximadamente 25 mil moradores de rua nessa cidade. Está todo mundo acompanhando o que a gente precisa fazer de abrigos correndo essa semana e depois habitação. Pode mudar o slide, por favor. Importante, então, falar que passamos já 2 projetos de lei na Câmara, o que criou a São Paulo Parcerias, que é o braço da minha secretaria para fazer as modelagens dos projetos, e o que criou o Conselho. E já soltamos PMIs. Semana passada, antes de viajar, soltamos o PMI dos parques. São Paulo tem 107 parques municipais. A gente conhece mais o Ibirapuera, o Parque do Carmo, o Parque do Trote e tal, mas nós temos 107 parques. E nós gastamos, nos últimos 4 anos, na média, 180 milhões de reais por ano para cuidar dos parques. E os parques estão na situação que os senhores sabem. Salvo aí o Ibirapuera, que nesse momento algumas empresas nos ajudaram. Tem parque aí que não tem banheiro, não tem privada, não tem torneira, papel, então nem se não dá para a família ficar lá no parque. Sujeira enorme, o crime invadindo, como diz o secretário Natalini, que é um herói aí correndo todos esses parques sem dinheiro, o mato está dando no peito. Parques lindos em São Paulo. E nós queremos conceder isso. Eu fui com o prefeito João Dória agora a Nova York e um dia justamente que eu não fui numa das reuniões, eu fui ao Central Park. Tivemos com o Michael Bloomberg e tive no Central Park e descobri contrapartidas que nós nem tínhamos pensado. Aqui em São Paulo, no PMI dos parques, nós estamos... O que o concessionário vai ganhar? Tem 3 condições básicas quem se candidatar, e está no prazo, viu, gente? Faz 10 dias, tem mais 20 dias ainda para se inscrever em empresas, pessoas físicas, organizações sociais, hospitais, quem quiser ser amigo da cidade, para adotar um parque ou para ser concessionário de um parque. E vai ficar em troca com alimentos e bebidas, com bons restaurantes que pode colocar lá dentro, aluguel de bicicletas, renda do estacionamento, promoção de shows sem nunca cobrar entrada de ninguém, mas tem o patrocinador que paga. E quando o negócio é público, vocês sabem que tem sempre um favorzinho, uma tabela de preços melhor. Se o parque for de um concessionário, a coisa vai ser diferente. E visitando o Central Park, eu pude ver coisas e tirei um monte de fotos, conversei com um monte de gente, mas lá até parece que passou o João Dória lá, porque até a árvore lá é patrocinada. Tem 9 mil bancos, né, de madeira no Central Park. Eu sou de uma cidade pequena do interior, lá de Rinópolis, e o jardim lá da minha cidade, como muitos sabem aí de cidade, está cheio de banco lá de pedra que alguém deu. Mas deu faz 50 anos, 60 anos, está com o nome do armazém, da casa de parafuso, da máquina de arroz escrito com CH ainda, e está lá, mas o cara deu, o banco ficou lá.
Nova York não, está lá um bancão de madeira, simplesinho, verdinho, meio escondido, mas tem uma plaquinha pequena, pode ser um presente para o Dia dos Pais, temporário. Pode ser um presente para a namorada, uma homenagem para alguém que faleceu. O piso, tem um lugar lá no Central Park, tem um piso como esse, e uma pedra assim, uma não, é patrocinada, tem o nome de alguém. Tem uma paisagem lá, uma rua bonita e tal, falou, ó, quem conserva, está escrito lá, quem conserva essa paisagem aqui, esses galhos desse jeito, é tal empresa. Então, um negócio, e as árvores também podem ser presenteadas. Por alguns anos você pode falar, ó, ganhei essa árvore aqui, ou dei essa árvore para minha mulher, para ela falar que é dela há um tempo. Então, o negócio tem muita contrapartida. Quem for candidato aqui aos parques de São Paulo tem 3 premissas básicas. Primeiro, assumir toda a despesa do parque. Segundo, fazer investimentos. E terceiro, jamais cobrar entrada de quem for lá. Lançamos fazem 10 dias, está no nosso site, está na internet, e ontem o Instituto Semeia do Pedro Passos fez um evento para interessados nos parques. E eu fui lá fazer uma palestra, 127 pessoas, empresas interessadas nos parques. Foi um sucesso ver 127 pessoas ontem cedo, eu, o Pedro Passos, o secretário Natalini, falando só dos parques para quem está se inscrevendo para fazer proposta. Nós queremos fazer combos, quem pegar um parque bom leva outros 3 mais simples e assim por diante, mas nós temos parques lindos em São Paulo, com lagos, com coisas sem restaurante, sem mesa para piquenique, sem nada. E alguns hospitais esses dias adotaram parques em São Paulo pelo simples fato de ser vizinho e falar eu sou amigo da cidade. Mas imagine uma concessão. Vamos desonerar a cidade no caso dos parques. Estou lançando semana que vem, não lançamos essa semana até por causa da concorrência na imprensa, né? Não tem espaço no jornal para a gente botar aí. Então, semana que vem estamos lançando a PMI do Pacaembu de novo, que já saiu no passado, mas agora não é mais aquela exigência de um padrão FIFA, porque quando lançamos o Pacaembu da outra vez, tinha que ser padrão FIFA, não sei o quê, não fechou a conta. Agora vamos ouvir os interessados, o PMI quer dizer procedimento de manifestação de interesse, é que nem os parques. Primeiro eu quero ouvir o mercado, todo mundo dá ideia, aí nós temos uma comissão, vamos estudar e vamos publicar o edital no segundo semestre. Os negócios da minha secretaria não são de curto prazo. Isso está dando trabalho, porque o prefeito, às vezes, faz um discurso, aí uma entrevista e promete que eu vou vender o Anhembi até o mês que vem, Interlagos, e eu falo, prefeito, aí não dá para acelerar. Tem a Câmara, tem o Ministério Público, tem lei, tem que ouvir a população, vamos ter audiências públicas e temos que fazer bem feito, porque a gente não pode errar. Se a gente fizer meia dúzia, bem feito nesse governo, e deixar essa lei aprovada e arrecadar os 5 bilhões, que é a minha meta mínima nesses 4 anos para investir no essencial, já vai ser um golaço. Então, soltamos os parques, vamos soltar o Pacaembu, e depois nós temos os cemitérios. Já estou modelando, e ao mesmo tempo lutando na Câmara, porque são leis separadas. Já aprovamos a lei do fundo, mas agora tem a lei de Interlagos, do Anhembi, dos cemitérios, de todas as outras concessões. Então, são vários projetos. Cemitérios é um grande negócio, gente. Tem 22 cemitérios públicos em São Paulo, 18 lojas de venda de homenagem. E aqui o serviço funerário, ao contrário das cidades lá do interior ou de outros países, é municipal. Tem 1.200 funcionários, não só coveiros, mas vendedores de homenagens, corretores. E São Paulo não pode continuar desse jeito. Sabe? Em outros países, cemitério é um fundo imobiliário. É um negócio bom no México, nos Estados Unidos, na Ásia. O Rio de Janeiro já fez concessão de cemitérios, Belo Horizonte. E erraram em algumas coisinhas, então vamos aprender com o erro deles. Estamos pesquisando todas as concessões feitas. Vai ser uma concessão. E é um negócio bom. Em São Paulo morrem 88 mil pessoas por ano. É 0,7% da população. No inverno chega a morrer 400 por dia. Então é um mercado firme, que não vai mudar. E que o investidor, e eu falei isso nos Estados Unidos, tenho falado isso para investidores, a prefeitura não precisa ficar gastando dinheiro nisso.
E hoje a gente perde metade dessas pessoas para os municípios vizinhos. Tem motoristas nossos, agentes nossos que são corretores. Está cheio de cemitério no Embu, Suzano, Itapecerica, Osasco. E metade das pessoas que falecem aqui, aparece alguém chorando. Esses dias prendemos 3 padres na capelinha do IML que não são padres. Só aparece com uma Bíblia, chora junto, entrega um cartãozinho, fala, eu resolvo tudo para você. E leva. Nós temos um crematório aqui, 6 crematórios vizinhos. Estou dando só o exemplo de um negócio curioso, mas olhando como um negócio, precisa de ver a quantidade de fundos que já me procuraram para o cemitério. E a concessão, a permissão das funerárias é um outro negócio, que nós não precisamos gastar tempo com isso. Tem muita gente interessada. Vamos garantir a gratuidade para os mais pobres do mesmo jeito. E não vamos explorar as famílias no momento mais difícil. Temos uma concessão de 29 terminais de ônibus. Tem 29 rodoviárias dentro de São Paulo, térreas. Os senhores que conhecem aqui o Japão, eu já tive a oportunidade de estar lá, se você olhar pela janela do hotel, você não vê rodoviária, você não vê o metrô. Em cima da estação está tudo construído. Em Hong Kong, em cima de uma estação de metrô, tem 300 mil habitações. Ou tem hotéis, ou tem faculdades, ou tem shopping centers. Então já temos uma lei aqui na Câmara que estava aprovada pelo vereador Pólice Neto, e eu vou soltar agora um chamamento. Aliás, já teve uma empresa que foi lá e protocolou uma MIP, que é uma manifestação de interesse privado, em 8 delas. Eu tenho rodoviárias aqui como o Parque Dom Pedro. Aquilo ali dá um shopping. A lei permite construir 4 vezes em cima. Então, se eu tenho 20 mil metros quadrados, eu posso fazer 4 pisos. Os 29 terminais de ônibus de São Paulo, como Praça da Bandeira, Princesa Isabel, Jardim Ângela, Santo Amaro, vocês viram algum no filme? Permite construir 2 milhões de metros quadrados. Alguns podem ser shopping centers populares, outros podem ser faculdades, outros podem ser habitação, outros, todos podem ter creche, todos podem ter poupa-tempo. Na França tem academia nesses lugares, salão de beleza, você está em trânsito, você para na rodoviária antes da conexão e faz isso. Tem interessados e é uma concessão. Nós vamos deixar construir em cima dos terminais de ônibus e depois isso volta, depois de 20 anos, 25 anos, para a prefeitura. É um negócio que vai provocar, não desemprego, desenvolvimento, criação de bons empregos na iniciativa privada. Ontem assinei com o secretário Saulo, o secretário Clodoaldo, do governo do Estado de São Paulo, do governo geral do Alckmin, uma parceria para fazer a concessão do bilhete único. Os senhores sabem, um mês atrás, mais ou menos, conseguimos uma manchete de primeira página em que nós vamos conceder o bilhete único. E vamos fazer, assinamos ontem, vocês vão ver no jornal amanhã, a gente vai dar publicidade para isso a partir de amanhã, um acordo do governo do Estado com o município, porque 38% da receita é do metrô, e o restante é dos ônibus da MTU, etc. Em São Paulo tem 14 milhões e 900 mil, 15 milhões de cartão único, ativos, que nos últimos 12 meses alguém pôs crédito. E esse cartão em São Paulo só serve para pagar ônibus e metrô. E em outros países, ele é um cartão de débito, ele é um cartão que serve para pagar pequenas despesas, para não levar dinheiro no bolso, para pagar o ticket, refeição, uma série de valor agregado no cartão. E está cheio de gente querendo isso. E não precisa ir em Hong Kong. Em Hong Kong, 50%, quase 50% da receita já do sistema de transporte, não vem mais só da passagem, vem do valor agregado no cartão. Porque você não só recebe uma outorga, como uma comissão depois, em cima do que o cara está ganhando com o seu cartão. Em Londres é assim, em Paris é assim, e depois do cartão vai migrar para o celular, né? Você vai chegar com o celular, encostar e passar. É um aplicativo, já está migrando. Mas começa com o cartão. Mas não precisa em Hong Kong nem em Londres. Agora, recebendo interessados, nós vimos que em Bogotá está rodando já, em Santiago do Chile e, com todo respeito, em Assunção do Paraguai, apareceu uma empresa que já conceder o bilhete único. São Paulo, isso vale uma fortuna. Uma boa parte dessa população não tem conta em banco ainda. Ela é desbancarizada, ela só tem o bilhete único. Vai passar a ser um cartão cidadão, um cartão único, um cartão de crédito, de débito. Então essa é uma concessão que faremos junto com o governo do Estado
e que também queremos publicar esse ano, até pela correria, pela necessidade, porque São Paulo tem muita pressa. Pode colocar, acho que é o último slide? As concessões, eu pus só manchetes para os senhores, são 55 projetos. As principais estão aí. Bilhetagem, terminal de ônibus, uma parte desses imóveis vazios, vamos fazer PPP de habitação social, que conversa com Casa Paulista, vamos fazer abrigo para esses moradores de rua, e está acontecendo hoje. Estamos inaugurando amanhã. Ontem acolhemos 520 pessoas lá da Cracolândia, mas tem mais um monte de gente. Só que estamos enfrentando o problema de frente. E vamos abrigar mais gente semana que vem, mais na outra semana. Estamos aproveitando alguns imóveis da cidade, do estado, reformando rápido, com médicos, com uma série de coisas para encaminhar esse pessoal, para dar dignidade para esse pessoal. Os mercados municipais, já falei dos cemitérios, mas temos 14 mercados, inclusive o Mercadão. Não vamos mexer com permissionário, não vamos incomodar ninguém. Nós vamos melhorar o mercado, ter banheiros mais decentes, elevador, acessibilidade, reformar a fachada, que nem lá no municipal está precisando. Mas não temos dinheiro para nada. Vamos deixar o privado fazer, em troca de uma contrapartida, de mais um restaurante. Parques e praças, que eu já falei, Pacaembu, iluminação pública é uma PPP que eu tive a honra de começar lá atrás, ganhou prêmio no mundo inteiro, já foi feito por muitas cidades, menos aqui em São Paulo, que foi judicializado, está no Tribunal de Contas nesse momento, mas ainda deve sair. E as privatizações, que eu gostaria de deixar claro que são essas três. Então, quando se fala assim, o Dória vai privatizar tudo, o Poit vai vender tudo, vai cobrar ingresso para entrar O Vinícius está aqui, mas o meu filho mais novo, João Pedro, chegou da escola um dia, ele tem 13 anos, entrou, estamos jantando, de repente ele fala assim na mesa: ô pai, hoje meu professor mostrou um filme bem legal de São Paulo, lá em inglês, lá na sala de aula. Aí eu já liguei a antena, falei: nossa, mas e aí, o que você achou, filho? Pisquei para minha esposa, falou: legal, filme bacana. O professor de história mostrou esse filme, na sala de aula mostrou. E o que você achou assim? Ah, não gostei não. Vai ter que pagar agora para entrar na Ibirapuera. Eu falei: filho, o professor te falou isso? Aí fiquei contente com isso. Não, o professor não emitiu opinião não, mas meus colegas, pelo que viram lá, aí eu dei uma explicação para ele, mais ou menos, até pedi para o Dória, e o Dória ligou para o diretor da escola, o jeitão dele, para agradecer que estava exibindo o nosso filme lá, e para explicar. Então, por isso, o meu papel de dizer para os senhores que desestatizar tem algumas privatizações, mas o restante é concessão. E a gente quer melhorar a qualidade de serviço para o paulistano, gastando menos e dirigindo o dinheiro porque nós mais precisamos: saúde, educação, habitação, segurança. Por último, antes de abrir para alguma pergunta, que está no meu tempo aqui, 10h10, estou terminando, nós estamos cuidando muito disso. Ontem eu saí 10 horas da noite, num debate lá na Câmara Municipal, estava lá o Fred Bussinger, apareceu até o ex-governador e ministro Goldman, e uma série de pessoas num grande debate sobre esse programa. Eu estou ouvindo todo mundo. E nós vamos fazer esse programa com equilíbrio. Equilíbrio quer dizer o seguinte, baseado em outras experiências, não querer tirar tudo do privado no começo, muito forte, e depois o projeto naufragar. Tem que ser equilibrado. Um projeto de concessão tem que ser bom para a prefeitura, tem que ser bom para o parceiro privado, porque o dinheiro não cai do céu, a maioria é gestor e vai querer retorno. Ninguém veio aqui para dar um dinheiro para nós. Não é excedente de orçamento. E terceiro, tem que ser bom, muito bom para a população, que vai sair do Ibirapuera correndo, receber uma mensagem no aplicativo e dar uma nota, e dizer para nós se está melhor o banheiro hoje, a limpeza, sem pagar do mesmo jeito. Então tem que ter equilíbrio, tem que ser bom para o governo, bom para o parceiro privado e bom para a população. Isso é difícil e demora um pouco de tempo. Então eu digo aos senhores que o nosso projeto não vai ser a jato, ele é acelerado dentro do possível, mas ele depende, e eu tenho ainda Ministério Público, Tribunal de Contas, uma série de coisas pela frente. Mas eu tenho visitado, já tive várias vezes do Tribunal de Contas esse ano. Esses dias fiz um curso num sábado, vieram 26 pessoas do Tribunal de Contas, assessores dos vereadores, sentamos todos juntos e debatemos, e eu pedi sugestões agora para que a coisa não pare muito depois.
Minha missão é essa, porque eu realmente acredito, e como acredita muito o meu partido, o Partido Novo, eu tenho orgulho também de ter entrado aí há pouco tempo, mas é a bandeira dessa... E o Dória tem dito, né? Quem estava em Nova York escutou, quando ele me convidou, nem sabia se eu era afiliado ou não, ele convidou, ele falou, convidei pelo currículo. Depois eu perguntei e fiquei sabendo que ele, mas não tem problema nenhum. E essa é a formação do governo dele, com muitos secretários assim. E a minha ideia é reduzir o tamanho do governo, porque um governo menor também oferece menor espaço para a corrupção. E esse é um momento de oportunidade do Brasil. É um momento de muita sujeira, mas podemos também pensar que é uma oportunidade do começo, de uma grande limpeza e de um novo tempo. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Wilson. Muito revigorante escutar essas coisas logo de manhã, né? Gostaria de convidar agora para entregarmos o diploma pela presença e pela palestra proferida ao Sr. Wilson, a mesa diretora. E juntamente com ela, por favor, gostaria de convidar o Sr. Antônio Cruz, da Graber, e nosso presidente do Conselho Curador, Sr. José de Podestá. Vamos fazer a foto oficial daquele lado, por favor? Uma salva de palmas, muito obrigada, Sr. Wilson. Com a palavra, nosso presidente do Conselho Curador, Sr. José de Podestá. Bom dia a todos. Acho que como a Tati começou falando, é revigorante ver uma pessoa como o Wilson, a quem eu cumprimento muito pela dedicação e por mostrar para nós que o Brasil tem muito a se fazer. Nós podemos ficar um pouco aborrecidos com tudo que a gente tem visto, mas quando a gente olha o potencial desse país e tudo que nós podemos fazer e com as pessoas dedicadas que nós temos que fazer desse país um grande país. E acho que o Wilson está dando um exemplo aqui de como todos nós, empresários, temos que cumprir a nossa parte. Deixar na mão da... A política é uma coisa que sempre terá que existir, todos nós fazemos política o dia inteiro. Não adianta se criticar só os políticos, porque eles são um retrato da nossa sociedade. Somos nós que votamos neles e eles são uma amostra de quem os colocou lá. Mas o Brasil está numa nova fase, esses escândalos vão ter que nos abrir os olhos para que todos nós possamos nos empenhar e fazer com que isso aconteça e num breve futuro para que os nossos filhos tenham um país muito melhor que o nosso. Né? Wilson, esse programa de desestatização e de privatização, eu acho que você tem que envolver mais o nosso grupo. O GCSM está à sua disposição, porque todos os empresários que participam de todos os nossos eventos acreditam exatamente nisso. Acreditam que o Estado tem uma missão na educação, na segurança, na saúde, mas que o resto tem que ter uma participação da empresa privada. E a empresa privada tem muito a poder colaborar com você e com governos que olhem dessa forma o futuro do Brasil. Parabéns mais uma vez e conte conosco do GCSM. Então... Só queria aproveitar aqui, acho que eu não combinei isso com o Agostinho, ele vai falar mais depois, mas não só agradecer a presença de todos vocês aqui, dizer que nós temos um evento internacional, como a gente faz todo ano, agora em junho, que vai ser em Lisboa. Muitos de vocês vão estar lá conosco e desde já agradeço a presença e espero que aproveitem bastante. E os que não puderem esse ano, estejam conosco nos próximos, que é sempre muito bom ter esse grupo todo envolvido conosco. Obrigado mais uma vez. Muito obrigada, Podestá. Para aqueles que não conseguiram, porque já está esgotado, né, o OCA agora em junho, teremos em outubro o LAMPA, Latin American Marketing Personality Awards, mas vocês vão ficar sabendo mais para frente sobre ele. Vamos abrir para perguntas e respostas agora. Peço, por favor, que levantem a mão, que as meninas levam o microfone até vocês. Bom dia, Wilson. Foi um prazer te rever hoje também aqui. Há um segmento que nós temos deixado um pouco de lado, que
que é o segmento do resíduo sólido urbano. São Paulo é uma cidade que produz hoje mais de 20 mil toneladas de resíduo sólido por dia. O que se faz com o resíduo sólido? Nosso lixo ele vai diretamente para os aterros sanitários que contaminam o lençol freático. Pode dizer que não, mas eu conheço bem o assunto. Contaminam todo o lençol freático, provocando muito problema. E, inclusive, os catadores de lixo, eles trabalham em situação subhumana. O que eu proponho? Conversarmos um pouco sobre o assunto. Há grupos, tanto nacionais quanto estrangeiros, interessados em solução para o lixo. E essa solução, ela é feita através de uma tecnologia inovadora desenvolvida na Europa, reconhecida tanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, quanto na China, quanto na Argentina, quanto no Chile, e ela está vindo para o Brasil. Nós temos, inclusive, estamos sendo apoiados pelo próprio governo do Estado de São Paulo com essa tecnologia. Eu tenho conversado muito, porque você vai transformar o lixo, primeiro, num produto limpo. Você vai transformar o lixo numa biomassa. O lixo orgânico ele vai virar uma biomassa com altíssimo poder calorífico. Você pode produzir energia elétrica, você pode produzir biodiesel, biogás e também fertilizante, que o Brasil importa muito, reconhecido e aprovado pela comunidade europeia. Então eu gostaria de ter a oportunidade de conversar um pouco com você e aproveitar meus amigos aqui para a gente montar um grupo, tentar montar um grupo para levar esse projeto à frente, porque nós podemos fazer uma usina piloto aqui em São Paulo, que servirá como vitrine para todo o Brasil. A lei dos resíduos sólidos, ela tem que funcionar, ela vai ter que funcionar porque é lei. Então, mais dia, menos dia, ela vai ter que entrar realmente em vigor. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso. O senhor tem uma pergunta? Não, não tem pergunta ainda. Eu estou sugerindo à Prefeitura de São Paulo, que eu conheço muito o Dória também, ele é uma pessoa que eu sei que ele tem boa cabeça para isso, e nós temos que resolver o problema de São Paulo, uma cidade que tem mais de 20 mil toneladas de lixo dia, 20 mil quilos, 20 mil toneladas de lixo dia, a gente tem que tomar conta disso e resolver esse problema. Perfeito, muito obrigada. Vamos Obrigado. abrir para outras Muito pessoas. obrigado. Perguntas? Ali, Jaque. Alô? Por favor, se apresente-se e faça a pergunta para que possamos dar tempo aos outros também. Oi, bom dia, né? Já tomamos café da manhã, então já é bom dia. Na verdade, eu tenho uma série de perguntas, eu vou resumir todas, secretário. Mas vamos lá, como é que o senhor está vendo essa... Meu nome é Viviane Nunes, eu sou Relações Públicas de algumas empresas, depois até pessoalmente conto para o senhor quais são elas. Mas como é que o senhor está vendo uma parceria público-privada ou uma concessão para os sistemas inteligentes e mais, sem a participação das operadoras de ônibus, a fim de garantir uma entrega, um controle maior dos serviços que os operadores estão comprometidos? A segunda é assim, a gestão passada deixou um edital pronto, mas absolutamente e politicamente, tecnicamente, todos os mentes aí da vida, impossível, inviável. O que é que vai ser feito para garantir essas melhores práticas? A outra questão, serão implantados corredores de ônibus efetivamente gerenciados, com composições gerenciadas por sistema de tecnologia de informática, por ITS, que garanta tirar os ônibus comuns de 20 metros das ruas comuns, implantando efetivamente corredores gerenciados, do tipo aqueles que acontecem na Colômbia, os Transmigênio, né, os Transmilênios, que na verdade estão sempre cheios, e os alimentadores de acordo com planejamento gerenciado pelo mesmo sistema de ITS. Tem mais um monte aqui, mas eu vou deixar para depois. Aí eu pergunto ao vivo, porque são mais 4, e aí eu acho que eu vou apanhar aqui de todo mundo. Obrigada. Só um pouquinho. Olha, obrigado, Viviane. A concessão de ônibus é um projeto que não está no meu radar,
está com o secretário Sérgio Aveleda, eu tenho participado de uma comissão. A concessão de ônibus de São Paulo é a maior concessão do mundo. São 14.900 ônibus. Esse ano vai nos custar 8 bilhões de reais. Todo mundo sabe que tem 3 aí que são subsídio, é bastante pesado para a cidade de São Paulo, é um assunto bem complicado. Eu acho que o prefeito João Dória tem até dito que talvez nisso aí o prefeito Fernando Haddad foi, vamos dizer assim, elegante. Foi no final do mandato dele, estava pronto para abrir esse negócio, ele disse, eu não vou mexer com isso agora no último semestre do meu mandato, para deixar uma concessão nova para o próximo prefeito. Vou deixar que o próximo prefeito faça isso. Isso está acontecendo esses dias. A Secretaria de Transporte está totalmente envolvida na abertura e no prosseguimento da concessão de ônibus. Da minha parte, é a concessão do bilhete único, do sistema inteligente que vai transformar esse bilhete. Eu sei que os empresários de ônibus têm interesse também e estão convidados a participar, mas vai ser um bid, vai ser uma licitação. Em alguns lugares do mundo, a gente vê que o bilhete único é mais interessante para o pessoal do sistema financeiro, mas eles podem se consorciar com eles também. O que a gente vai no bilhete é que ele tem várias trilhas eletrônicas, e aquela que controla o transporte, que nos dá a inteligência do transporte, ela vai ser mantida. Quer dizer, o controle da malha, aí, que pode ser muito mais inteligente, está cheio de ônibus aí em linhas duplicadas, coisa que não precisa, linhas muito longas. Nós vamos usar o bilhete para um novo sistema de inteligente para ajudar o pessoal dos ônibus. É o único ponto que nesse momento meu está batendo aí. E existe uma possibilidade de uma parceria público-privada para corredores expressos de ônibus, que tem até nome para isso, com setores de ultrapassagem. A gente deve testar um primeiro trecho aqui na região do João Dias, um trecho de 15 quilômetros, vai ser uma primeira experiência, mas só depois que abrir o edital da concessão. Pois nós podemos conversar mais sobre isso. Obrigado. Obrigada. Mais alguma pergunta? Bom dia a todos, bom dia Agostinho, bom dia secretário. Eu sou Enio Miranda, estou aqui hoje representando a Academia Brasileira de Gastronomia. Sou consultor na área de gastronomia, de hospitalidade e turismo em São Paulo e no Brasil. Queria lhe fazer uma pergunta. Eu vi num dos itens ali, Pacaembu, enfim, São Paulo Turismo, e imóveis. Havia um item ali muito sucinto, imóveis. Primeiro, saber, existe uma relação desses imóveis? Quer dizer, são imóveis, imagino, claro, desde grandes até menores, que sejam de propriedade da Prefeitura de São Paulo. E segundo, fazer uma sugestão, saber se é viável, assim como a Academia Brasileira de Gastronomia que represento, alguns outros grupos ligados, principalmente à cultura, às artes ou à promoção histórica do patrimônio, possuem muito bom conteúdo para a cidade de São Paulo. Muitas empresas talvez não vejam em imóveis de menor atratividade o interesse financeiro imediato de investimento, mas se aliado a entidades que trazem conteúdo de relevância para a cidade de São Paulo, isso pode se tornar um bom negócio, quer dizer, empresas aliadas a grupos que tenham esse conteúdo cultural, esse conteúdo a promover na população da cidade. Então, eu queria saber um pouco em relação aos imóveis e se esse formato pode ser viável. Com os imóveis, nós temos milhares de imóveis em São Paulo da Prefeitura, que ela recebeu pagamento de dívida ou de herança vacante, coisas históricas, uma quantidade que a cada dia ela cresce. Na verdade, eu fui sincero aqui em dizer que a Prefeitura não sabe direito tudo o que tem. Nós começamos um recadastramento de trás para frente, via cartório, uma série de coisas, mas são milhares de imóveis. E a gente identificou pelo menos 1.000 com documentos em ordem que podem ser vendidos a qualquer momento. E aí tem glebas, tem lugares muito nobres, que aí todo mundo conhece, como Rua Sumidouro, como lá na cidade de Tiradentes, o Santa Etelvina, que cabe um shopping, que cabe em habitação popular. Mas nós temos terrenos pequenos, edifícios, salas comerciais, vielas ao lado de shopping, que eles estão sempre querendo comprar e não sabem com quem falar. Então nós estamos centralizando na Secretaria de Desestatização tudo que tem na Coab, tudo que tem em SP Urbanismo, tudo que tem num departamento lá da Secretaria de Planejamento que chama DGPI, acertando os documentos. Contratei 2 pessoas de banco, que vieram da área de banco, especializados em montar fundo de investimentos,
e vamos colocar todos esses imóveis numa relação enorme que vai para a Câmara agora, porque alguns imóveis eu tenho lei para vender, eu posso vender, mas outros não. Então eu vou precisar de uma autorização legislativa para lançar o fundo imobiliário, e a gente está super à disposição para ouvir, sim, porque nós sabemos que algum tem um valor agregado enorme, que não é o valor do imóvel, que não é o valor de mercado, mas é um valor futuro, é um goodwill em função daquele setor que tiver interesse. Então nós estamos, primeiro, conseguindo autorização legislativa e nesse segundo semestre, lançando no mercado um fundo imobiliário que vai crescer no decorrer do tempo. É um fundo aberto, porque nós vamos legalizando outros imóveis e colocando para dentro desse fundo, que poderá, inclusive, ser usado como garantia para as PPPs. É um fundo enorme, um fundo milionário, bilionário. Só que São Paulo não tem garantias. A maioria das cidades quer fazer parceria público-privada, e para fazer uma parceria público-privada precisa de vontade política, interessados e garantias. A vontade política está aí, todo mundo viu na campanha, o prefeito está doido para fazer isso, ele tem a vontade. Os interessados também estão aparecendo. Faltam as garantias em algumas PPPs. E o fundo imobiliário, além de ele ser rentável, ser de longo prazo, ser um fundo de investimento e destinar imóveis para alguns setores, ele poderá ser usado também como garantia de algumas PPPs. Muito obrigada. Doutor Calandra, alguma consideração? Bom, muito bom dia, secretário. Primeiro, trazer a nossa saudação ao prefeito João Dória, que teve a coragem descortino e a renúncia de abandonar a cadeira desafiante de empresário sério e comprometido para assumir a gestão da cidade de São Paulo. E ao senhor e à sua família, sobretudo a sua esposa, que concordou que mesmo depois de sair da frente de batalha, viesse Vossa Excelência para uma frente de batalha muito mais intensa e muito mais difícil que aquela que ocupava anteriormente. Acho que São Paulo tem solução, o Brasil tem solução. Ontem falei aqui na nossa reunião e hoje trago aqui em primeira mão. Ontem falamos na Record e hoje falo aqui também em primeira mão. O Instituto Brasileiro de Direito de Defesa protocolizou ontem, às 16h43, um mandado de segurança junto ao plenário do Supremo Tribunal Federal, pedindo que a revisão das cláusulas de delação que asseguram impunidade a empresários que arrastaram atrás de si toda a classe política brasileira, de um lado o PT, de outro o PMDB, o PSDB e várias lideranças políticas. Entendemos que isso viola a própria lei que prevê a delação, porque a lei não permite que pessoas que lideraram organizações criminosas sejam beneficiadas ou com perdão ou com a possibilidade de migrar para outro local e de algum modo ficarem subtraídos à ação da justiça brasileira. Queria dizer de modo pessoal, eu que dediquei uma vida inteira para o judiciário, e aqui estamos vários advogados, os mais... Eu sou o menos importante porque cheguei agora, mas os grandes, experientes advogados brasileiros estão aqui, para que o senhor não se sinta sozinho. Através do Agostinho, quando tiver e quando precisar do nosso concurso voluntário para ajudar São Paulo, para ajudar o Brasil, acho que falo em nome de todos, conte conosco. Muito obrigada. Temos um minutinho para a última pergunta, então. Obrigada, doutor Calandra. Bom dia, Porte, Maurício Costa. Eu sei que não está muito na tua pasta, mas eu queria que você explanasse o teu ponto de vista e também, de uma certa forma, sabe, cutucar o prefeito para que venha à tona, porque eu acho que está muito à margem esse assunto. Com relação ao que nós pagamos de imposto ligados a IPVA, multa, que de uma certa forma muitos acabam vendo como imposto. O próprio CID do combustível, ou seja, se fizermos uma somatória de volumes financeiros, a gente tem uma verba muito significativa nesse sentido.
Porém, tanto as nossas ruas e principalmente os semáforos, é um absurdo. E eu não vi até agora ninguém falar nada sobre isso. Não tem como colocar essa visão empresarial em cima do Detran, do DSV, para que a gente tenha efetividade, tenha aí a modernidade, porque se você que viaja muito o mundo, você sabe quanto que se paga de IPVA lá fora, é insignificante, e o valor que nós pagamos aqui dentro, praticamente temos um retorno zero. Queria que você nos alegrasse aí com um ponto de vista e algumas saídas aí boas nesse sentido. Obrigado. Obrigado, Maurício. Está registrado aqui. Eu, como um ponto, gostaria de dizer que isso está no radar do prefeito, sim, não só a qualidade aí do viário, mas vamos falar da questão dos faróis de trânsito, dos semáforos, que esses dias está muito em voga, roubo de cabos enorme na cidade, e realmente eu sou testemunha de que essa é uma das causas, mas eu estou junto com o João Otaviano, presidente da CET, estudando uma possível parceria público-privada agora com as empresas de telecom, com as empresas que precisam legalizar as torres de celular e que precisam triplicar a quantidade de torres na cidade de São Paulo por causa dos dados, por causa do digital, estão interessadas nos semáforos para instalar uma tal de small cell, que é uma pequena antena, e em troca nos dar uma conexão de fibra ótica, nos fazer um negócio inteligente com os semáforos. Não é um negócio imediato para fazer, mas está no radar, já teve várias reuniões, quer dizer, estamos interessados em adotar milhares de semáforos em troca de uma contrapartida de eles serem também pontos para melhorar para a população o sinal de celular e fazer interligação desses semáforos. Nós temos poucos deles inteligentes e muito roubo de cabo em São Paulo. Está no radar do prefeito, é muita coisa para fazer. Você precisa de ver como é uma reunião de sábado do prefeito com todos os secretários, a gente fica lá escutando a quantidade de problema nessa cidade, é uma coisa enorme, viu, Cruz? A gente fica escutando lá e fala, nossa senhora. Mas isso aí está no radar. Obrigado. Vamos falar mais disso aí depois. Bom, eu disse que era a última pergunta, eu não tinha visto que o senhor Cruz já estava com a mão levantada. Então, para encerrar, pedir para o senhor seja breve, senhor Cruz, por favor. Secretário Wilson, parabéns aí pela exposição. E eu queria fazer uma pergunta. Qual o seu principal desafio e a principal dificuldade? A gente sabe do emaranhado de leis, a gente sabe da burocracia, a gente sabe da dificuldade em convencer todos, em virtude de se buscar o mesmo interesse, que nem sempre é bem claro. Qual é a sua principal dificuldade? Você pode contar para a gente, por favor? Obrigado. Obrigado, Cruz, meu grande amigo, engenheiro, filósofo, meu mentor aí nas horas vagas. Muito obrigado por estar aí. Olha, são muitos desafios, mas se eu tivesse que eleger um hoje, é a questão legislativa, de ir à Câmara, explicar o projeto, que às vezes eu, como engenheiro, consigo falar direitinho dos benefícios, o que nós vamos fazer do dinheiro, por que a gente não deve continuar queimando dinheiro, mas às vezes tem questões ideológicas, tem que ter muita perseverança, muita paciência, estou aprendendo muito. Tem vereadores espetaculares, tem gente muito boa realmente, muito bem preparada, e tem alguns que surpreendem mesmo. E a gente fala, nossa, cara bom de conversar, e eu tenho me aliado a eles. Fiz um mapa na parede com todos eles, de que bairro que vieram, de que região que é, quantas creches estão faltando lá no bairro deles, quantas crianças estão na rua, e aí quando eu vou conversar com você, eu vou sabendo, você é de Parelheiros, a coisa lá está brava, o que você prefere? Resolver a coisa lá, ou a gente vai fazer mais uma reforma na pista, vamos investir um dinheiro? Então, mas essa negociação não é fácil, precisa de muito, e eu estou aprendendo com alguns amigos, mas eu acho que esse é um dos principais momentos. Tem mais coisa pela frente, com o Ministério Público, que é uma coisa que a gente não espera, não sabe. E tenho ido muito ao Tribunal de Contas e perguntado, pedido ajuda. Alguns têm me ajudado, outros dizem que não estão lá para aconselhar, mas para auditar depois que eu fizer. Mas, de qualquer maneira, eu pergunto, peço contribuição e acho que estou conseguindo um diálogo que vai me ajudar a encurtar o tempo, porque eu pude ver o que ficou de amargo no passado na PPP da iluminação, foi a judicialização, está parado até hoje, em outras cidades andou. Então, eu estou apresentando esse projeto, chamando para conversar, procurando fazer aquilo que a gente fazia na empresa de relacionamento. Então, acho que tramitar nessa parte política é o mais difícil para uma pessoa que vem do privado. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Wilson. Com a palavra de encerramento, presidente da Omni, por favor, senhor Érico Ferreira. Eu queria começar agradecendo o Agostinho pelo estar aqui, para poder me dar um minuto de palavra, e parabenizar o Poit, porque é um exemplo para todos nós. Eu, como empresário, imagino como é que é você sair de uma vida de executivo e de dono, onde você pode tudo, não deve tudo, mas pode tudo, e é difícil as pessoas entenderem que a gente pode, mas não deve, para um lugar onde você tem que negociar qualquer ponto. Eu sou da primeira metade do século passado e normalmente, em quase todos os lugares que eu vou, eu sou o mais velho. Aqui, pela fisionomia, eu vejo que eu tenho alguns companheiros que também são da primeira metade do século passado. E nesse clima que a gente vive, eu me lembrei de uma história que é muito triste para mim. Na legislatura de 1955 a 1959, o meu pai foi eleito deputado federal. 1955, 1959. No meio dessa legislatura, ele renunciou ao seu mandato porque ele não se sentia bem com as negociatas que tinham na Câmara Federal. Isso há 60 anos atrás, 60 anos atrás, já tínhamos um negócio desse. É inacreditável que até hoje a gente viva deste jeito. E depois eu me lembro do Lula, quando falou que o Congresso tinha 300 picaretas. Hoje eu me pergunto, será que eram só 300 mesmo? Eu acabei de ouvir que você disse que tem vereadores bons. Por bons eu deduzo que sejam honestos. Tá? E engraçado porque eu pretendi ser candidato a vereador agora e tive uma enorme oposição da minha mulher e da minha filha, eu tenho uma filha só, porque elas falam, você está louco, tá? Todo político é bandido, é ladrão, e vão falar que você ganhou dinheiro porque você roubou. Tá? E não tendo apoio nem da minha mulher, ao contrário de você, e parabéns por ter dado esse apoio, porque é fundamental, tá? É fundamental. Minha mulher não apoiou, minha única filha não apoiou, eu desisti dessa minha vontade, porque eu sempre achei que não é possível que todos sejam bandidos. Tá? Eu gostaria de entender como funciona essa negociata ou negociação, que são palavras muito parecidas, mas bastante diferentes. E eu acho interessante porque eu me fiz uma promessa. O dia que o Lula morrer, eu vou ao enterro dele. Não, eu vou mesmo, porque eu quero ver, eu quero pôr a mão, né? Morreu, porque eu não acredito, é inacreditável, eu sei que aqui provavelmente todos comunguem desse meu pensamento, que nos dias de hoje, uma pessoa seja capaz de ter 30% ou 40% de intenção de voto com tudo que se fala desta pessoa. E nós vimos essa semana passada que esse negócio de mentir e mentir e mentir, tá, é normal. Tá? Qualquer um de nós ficaria corado por um motivo muito menor. Tá? E a gente vê que o Lula e o Temer desmentem com a maior naturalidade. Quer dizer, aqui hoje eu ouvi de um colega que mora no mesmo prédio do Joesley, que não pôde subir no apartamento dele um dia, estava tudo bloqueado, porque o presidente Temer tinha ido à casa do Joesley. E ele disse que nem conhecia o Joesley. E nem sabia que o Joesley estava com problemas com a justiça. Como é que é possível um presidente da República não ter noção de uma coisa que todos nós sabíamos? É óbvio que ele mente. E a tristeza é que o povo acredita nessas coisas. Tá? Porque não adianta, nós somos aqui a minoria da minoria. Tá? Infelizmente, o nosso voto não elege. Tá? Nós tivemos essa enorme sorte de ter o Dória, que eu acho que ele tem tudo, porque o cara fala bem, se expressa bem, consegue entender as coisas, tá? É bem apessoado, tá?
Então, nós temos que acreditar. Eu tenho uma tristeza muito grande, porque hoje foram 2 ex-governadores presos. Então, tudo bem, foi lá do Mané Garrincha, mas o Mané Garrincha foi em 2014. Então, eles foram feitos as negociatas, 600 milhões para 1,5 bilhão, só 900 milhões de reais. Tá? Acho que é até pouco, porque é tantos bilhões e milhões que e o povo não entende essa coisa. É tanto dinheiro que o povo não entende. Passou de 1 milhão, o povo não entende. O Silvio Santos tem que falar 3 vezes quem quer dinheiro, porque senão as pessoas não entendem. É tão simples como quem quer dinheiro tem que falar 3 vezes. Se vocês virem no programa, é verdade. Imagine entender quanto isso foi roubado. Agora, imaginar que 3 anos depois de Lava Jato, o presidente da República faz o que ele fez, é absolutamente inaceitável, inacreditável, é demais da conta. Eu, há uns, talvez 2 ou 3 anos atrás, numa palestra, eu fiz uma sugestão que acharam que eu estava louco. Talvez vou repetir aqui, talvez vocês achem, mas eu continuo convencido. Não tem problema nenhum, tá? Eu já estou tão acostumado com isso, mas eu estou convencido que nós precisamos privatizar tudo. E privatizar tudo é privatizar tudo. Eu sei que tem os xiitas, os petistas, que acham que o governo é bom, que o governo é grande. O governo é péssimo. O governo é péssimo. Eu não sei como nós podemos convencer a sociedade a respeito disso, porque no fundo a nossa sociedade, e obviamente não me refiro aos presentes nem aos filhos dos presentes, as pessoas querem ser jogador de futebol, querem ser artista ou querem ser político. E ninguém quer ser político por causa do Brasil. As pessoas querem ser político para roubar. Isso é vereador da cidadezinha qualquer que seja, é Itápolis, não é? Rinópolis. De Rinópolis, de qualquer cidade. A pessoa tem como objetivo fazer uma carreira política para se aproveitar do governo municipal, estadual ou federal. Há de haver alguém que pensa na sua cidade, no seu estado e no Brasil. Mas, com certeza, infelizmente, é a minoria. E a minha sugestão é a seguinte: nós vamos privatizar, você falou de saúde, vamos privatizar a saúde, privatiza tudo, tá? Para os Einstein da vida, para a Redditor, privatiza. Com o mesmo dinheiro nós teríamos, eles ficariam super bilionários e nós teríamos uma saúde muitíssimo melhor. Porque, como você muito bem disse, o Estado é mau empresário. A segurança, vamos privatizar, tem GP da vida. Eu cito o nome apenas porque são empresas mais conhecidas, tá? Tem a Graber aqui também, você pode entrar nisso tranquilamente, tá? E no momento que a gente privatiza a segurança, é uma coisa, eu trabalho na São Gabriel, é um lugar relativamente calmo. O ano passado foi assassinado um italiano na frente do meu escritório. Então, quando eu vou almoçar, ali tem 3 restaurantes que eu gosto muito, eu vou a pé, que é mais fácil do que de carro, eu vou com o kit ladrão. Tiro a carteira, tiro a chave do carro, tá? Tiro o relógio, tá? E ponho um pouquinho de dinheiro, e não tão pouquinho assim, tá? Hoje já ponho a 100 e poucos reais no bolso, porque se for muito pouquinho, eu também corro risco de vida, corro risco de vida, tá? E para andar 2 quadras. É lamentável, realmente é lamentável que a gente tenha que fazer isso. E por terceiro, eu acho que a gente pode privatizar também a saúde. Desculpa, a saúde já falei, a educação. Nós temos as Croton, o Estácio da vida, tá? Porque as pessoas, eu comecei uma época a notar as palavras que pessoas formadas falavam. E tipo assim, a pessoa confunde vestígio com prestígio, confunde acenar com encenar. São palavras muito parecidas, só que o significado é completamente diferente. Então nós não temos educação de base. Esse negócio que tem poucos analfabetos, tá? Analfabeto não é quem sabe escrever o nome, analfabeto é quem entende o que lê, que é uma enorme dificuldade que nós temos. Enfim, eu queria encerrar, dizer que estou
muito confiante, muito esperançoso no Brasil, porque nós temos pessoas como o Poit e como o Dória que deram de si, dão de si e vão dar de si para que a gente consiga reverter esse caos que nós vivemos hoje. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor Érico. Muito obrigada pela presença de todos. Um pequeno aviso, estamos num mês de promoção da assinatura da América Economia, o mês das mães, com 50% de desconto, então eu diria para os senhores aproveitem, invistam no melhor ativo do mercado, vocês. Muito obrigado pela presença, até o próximo encontro.